A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Hegel observa em algum lugar que todos os grandes fatos e personagens históricos do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. A história se repete, a primeira vez como tragédia, e a segunda como farsa. O caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. Vamos, caia fora! Últimas palavras são para tolos que não falaram o bastante. O povo que subjuga outro foge às suas próprias cadeias. Aos oprimidos é permitido uma vez a cada poucos anos decidir quais representantes específicos da classe opressora devem representá-los e reprimi-los. A razão sempre existiu, mas nem sempre de uma forma razoável. Eu não sou nada, mas devo ser tudo. Ser radical é entender as coisas pela raiz. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, ao contrário, seu ser social que determina a sua consciência. Qualquer um que saiba alguma coisa da história sabe que grandes mudanças sociais são impossíveis sem o fermento feminino. O último capitalista que penduramos será aquele que nos vendeu a corda. As revoluções são a locomotiva da história. O que distingue uma época econômica de outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Uma ideia torna-se uma força material quando ganha as massas organizadas. Se o bicho da seda tecesse para ligar as duas pontas, continuando a ser uma lagarta, seria o assalariado perfeito. Os operários não têm pátria. A tortura deu lugar às descobertas mecânicas mais engenhosas, cuja produção dá trabalho a uma imensidade de honestos artesãos. Em proporção, portanto, à medida que a repulsa do trabalho aumenta, o salário diminui. O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta; na fábrica, ele é um servo da máquina. A emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. O manto do amor é apenas uma sombra, o ego empírico nu, o amor próprio, o amor mais antigo, permanece no centro. A burguesia arrancou da família seu véu sentimental e reduziu a relação familiar a uma simples relação monetária. O amor em primeiro lugar realmente ensina um homem a acreditar num mundo objetivo fora de si mesmo. Não só faz do homem objeto, mas objeto de um homem. A religião é o gemido do oprimido. Os homens fazem sua própria história, contudo não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias pelas quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. Proletários de todos os países, univos.